Bom dia, pessoal, tudo jóia? Então, esse vídeo vai trazer um breve relato, um breve resumo sobre os direitos humanos, como eles surgem, a definição da ideia de direitos humanos, tá? Dentro de um período histórico aí, de transformações aí ao longo do tempo da história humana, tá? E também dá um destaque aí na questão sobre a formação da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, e de como ela é de suma importância para que esses direitos humanos sejam assegurados atualmente no mundo para toda a população. Tá? Então a gente tem que começar a entender que os direitos humanos eles são de suma importância, né, como uma ferramenta de proteção a qualquer cidadão no planeta. Mas, ainda assim, existem diversos casos, né, de desrespeito a esses direitos, aí, colocando pessoas até em situações de abuso, intolerância, discriminações, opressões e por aí vai, né, infelizmente. E também temos que entender que a promoção desses direitos, eles são imprescindíveis, né, para o pleno exercício de qualquer democracia, tá? Então, dentro dessa ideia, precisamos entender que os direitos humanos eles consistem em direitos naturais garantidos, né, a todos e qualquer indivíduo e que devem ser universais. O que é isso? É se estender a pessoas de todos os povos e nações, independente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Tá? E aí, dentro disso, entra a questão da ONU, né? Que segundo a ONU, então, a Organização das Nações Unidas, os direitos humanos, eles são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações e omissões dos governos aí que atentem, né, que vão contra aí a dignidade humana. Então, são exemplos aí de direitos humanos, por exemplo, né? O direito à vida, direito à integridade física, direito à dignidade e por aí vai. E quando os direitos humanos, então, são firmados em determinado, né, ordenamento jurídico, dentro de uma ideia legal, como nas constituições dos seus países, né, de cada país, eles passam a ser chamados, então, de direitos fundamentais, tá? Como é que surge, então, pegar isso, de onde é que vem essa ideia, então, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, né? De onde é que vem essa ideia, né? Então, os direitos humanos, eles são garantias aí históricas e que mudam ao longo do tempo, adaptando-se a necessidades específicas de cada momento histórico. E por isso, ainda que a forma com que atualmente conhecemos os direitos humanos tenham surgido aí com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinado em 1948, né, pós aí Segunda Guerra Mundial, com a formação da ONU e tudo mais, antes disso, princípios também de garantia de proteção aos direitos básicos do indivíduo também já apareceram em algumas situações ao longo da história. Não é só com a formação da ONU, né, pós Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ter uma ideia de direitos humanos. Antes disso, nós já também tivemos, né? E dentro da história, a primeira forma de declaração aí de direitos humanos ela é atribuída ao cilindro de Ciro, que era uma peça de argila, contendo aí os princípios de Ciro, que era um rei da antiga Pérsia, e aonde então, ao conquistar a cidade da Babilônia, em 539 a.C., Ciro libertou todos os escravos da cidade, e declarando que as pessoas teriam então liberdade religiosa e estabeleceu uma igualdade racial.
né? E essa ideia espalhou-se rapidamente para outros lugares, e com o tempo surgiram outros importantes documentos de afirmação dos direitos individuais, como a Petição de Direito, um documento elaborado pelo Parlamento Inglês em 1628, e posteriormente, né, enviada a Carlos I como uma declaração de liberdades civis. E a petição, então, ela baseia-se em cartas e estatutos anteriores e tinha como principal objetivo limitar decisões do monarca com a autorização do parlamento. Então, tu já tem uma transformação, uma mudança aí dentro da ideia, então, dos direitos, criar direitos iguais para todos. Em 1776 foi deflagrado, então, o processo de independência dos Estados Unidos, um contexto, então, ou dentro deste contexto, né, em que foi publicada, então, uma declaração que acentuava os direitos individuais, direito à vida, à liberdade, à busca pela felicidade, por exemplo, e o direito de revolução. Então, essas ideias, elas não só foram amplamente apoiadas pelos cidadãos estadunidenses, né, como influenciaram outros fenômenos similares no mundo, em particular aí também a própria Revolução Francesa em 1789, tá? Então, a Revolução Francesa ela fica muito marcada, né? Tem marcantes acontecimentos aí da Revolução Francesa que resultaram na elaboração de um histórico documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E nele foi garantido, sobretudo, que todos os cidadãos franceses deveriam ter direito à liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Então, esses documentos são considerados importantes precursores escritos para muitos dos documentos de direitos humanos atuais, e entre eles, então, a Declaração Universal de 1948, né, criado pela Organização das Nações Unidas. E assim, a declaração, então, universal fez 70 anos em 2018, né? E aí, assim, dá para se ver como é um processo jovem até para o mundo contemporâneo, né? Estamos aí apenas com 73 anos, agora estamos em 2021, né? 73 anos aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é algo jovem e sempre está em transformação e sempre está em uma mutação, né? E aí vamos trazer então a ideia, né? Quando é que vem então a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então a gente tem que voltar para um passado bem triste, né? Da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial, que resultou aí na perda de um grande número de pessoas, sobretudo com as muitas violações a direitos, né, individuais cometidas por governos fascistas durante esse período. E logo então após o fim do conflito, formou-se então a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, e cujo objetivo então declarado é trazer paz a todas as nações do mundo. E, além disso, também foi criada uma comissão liderada por Eleanor Roosevelt, né, com o propósito de criar um documento onde seriam, então, escritos os direitos que toda pessoa no mundo deveria ter. E esse documento é a Declaração Universal. E ela é formada, então, por 30 artigos que tratam dos direitos inalienáveis que devem garantir a liberdade, a justiça e a paz mundial. Então, entre os diversos direitos garantidos pela Declaração Universal, estão o direito a não ser escravizado, de ser tratado com igualdade perante as leis, direito à livre expressão política e religiosa, a liberdade de pensamento e de participação política, o lazer, a educação, a cultura, o trabalho livre, remunerado, né, também são garantidos como direitos fundamentais. Tá? Hoje, por exemplo, a Declaração Universal é assinada pelos 192 países que compõem as Nações Unidas. E ainda que não tenha força de lei, o documento serve como base para constituições e tratados, né, internacionais. Tá?
E como é que são garantidos, então, né, esses direitos? Então, as normas de direitos humanos são organizadas por cada país por meio, então, de negociação com a ONU, né? E encontros e conferências internacionais. Então, vários países aí firmam compromisso em garantir os direitos humanos, em tratados, então, das Nações Unidas, e sobre as diversas áreas, como direitos econômicos, discriminação racial, direito das crianças, e por aí vai. E para cada um desses tratados existe um comitê, então, de peritos que avalia como as nações participantes estão cumprindo as obrigações que assumiram ao se comprometer, né, com o tratado. E além disso, né, outros órgãos da ONU, como a Assembleia Geral das Nações Unidas, o Conselho de Direitos Humanos, o Alto Comissariado, então, para os Direitos Humanos, constantemente se pronunciam sobre casos de violações desses direitos em todo o mundo. Então, um outro instrumento para a garantia desse direito são as operações de manutenção da paz aí, realizadas pela ONU, e que fiscalizam o cumprimento dos direitos humanos em diversas partes do mundo. E além disso, já existem 3 tribunais de direitos humanos, né? Um localizados na Europa, um na África e um no continente americano. E a nível nacional, cada país é responsável, então, por garantir os direitos humanos dentro do seu território. Mas na fiscalização desses direitos atuam também instituições de direitos humanos, organizações profissionais, instituições acadêmicas, grupos religiosos, organizações não governamentais e vai por aí, né? E, embora existam, então, diversos documentos, instrumentos para garantir os direitos humanos, né, na prática, ainda há uma grande dificuldade em tirar esses planos do papel em algumas regiões do mundo, né, em algumas situações, em alguns momentos, tá? Então, o desafio para a eficácia dos direitos humanos está relacionado aí, principalmente à falta de vontade política, muitas vezes, sob a justificativa dos altos custos dos investimentos sociais. Então, ainda é um problema aí. Ainda hoje, os direitos humanos são desrespeitados em todas as regiões do mundo. Um caso bastante notável, né, é o da Síria, aí, que após anos em guerra civil, enfrenta uma grave crise de refugiados, metade deles crianças, sem acesso à educação, sem documentos, em que muitas vezes são os responsáveis pelo sustento aí da família, tá? Então, acredito assim que ainda, como coloquei antes, né, a ONU muito jovem ainda dentro do processo, apenas 73 anos de transformação, ainda de construção e entendimento muitas vezes da sociedade humana no planeta. Então, ainda dentro disso, ainda vamos ter muita luta no presente, ainda para o futuro, para que todos, né, os direitos humanos aí fundamentais sejam assegurados a todos. E eles são muito desrespeitados, principalmente quando ainda existe dentro do sistema uma desigualdade muito grande. E essa desigualdade ela é muito perceptível quando se analisa dentro das concepções socioeconômicas, né? E aí muitos direitos que estão no papel e deveriam estar sendo assegurados acabam indo por água abaixo, né? Indo pelo ralo, tá? E sobre então a questão do, vamos pegar aqui Brasil, né? Qual a participação do Brasil e de como o Brasil está, já é tema para um próximo vídeo, certo? Um forte abraço.